Meus irmãos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu sei que Foclina está orando por esse momento. Quando o Valdeci falou sobre o aniversário da igreja, eu pensei que era aniversário da igreja de Campo Belo. Mas é aniversário da igreja de Campo Belo. É porque dia 12 de agosto é aniversário da igreja presbiteriana do Brasil. E quando eu estava orando sobre o que deveria pregar aqui nesta manhã, e orando sobre isto, eu percebi que deveria falar sobre o trabalho da igreja. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra inerrante, inspirada, infalível, invencível, suficiente e eficiente de Deus, no Evangelho que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. E antes de ler estes 11 versículos, a propósito, o texto paralelo é Mateus 4, 18 a 22. Só que Mateus dá só 5 versículos com relação a este evento, mas Lucas dá um detalhe maior, por isso que eu peguei Lucas. Lucas nos dá 11 versículos sobre este chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, que não foi um chamado apostólico, foi um chamado para ser discípulo, para segui-lo. E antes de ler esse texto, eu gostaria que os irmãos tivessem em suas mentes, lembrassem Gênesis 3. Lembrem Gênesis 3. E que os irmãos, enquanto estamos lendo esse texto, que os irmãos lembrem que o problema de todo ser humano que nasceu depois da queda, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, e o problema de todo ser humano que nasce hoje, que está nascendo, e o problema de todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, até a vinda do Senhor Jesus, é só um, irmãos. É só um. Todos eles nascem separados de Deus. Essa foi a consequência do pecado. Separação de Deus, rebelião contra Deus. A palavra de Deus deixa bem claro isso em Gênesis 3. Lembre-se também que a única solução para o problema deste homem, desta mulher, de qualquer ser humano, até a vinda do Senhor Jesus, é a semente da mulher. É a semente de Abraão. É a semente de Davi. É o Salvador Jesus. Gênesis 3 fala sobre isso. Esta é a única solução. E lembre-se também que os meios que Deus decretou e determinou, através dos quais as pessoas que nascem separadas de Deus, nasceram, nascem e vão nascer. O único meio através das quais elas vão conhecer o Senhor Jesus é através dos seus servos. Com a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Não existe outro meio, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Problema, separação, a solução, a semente da mulher, o Salvador Jesus. E os meios, os servos de Jesus, com a mensagem de Jesus. E o que veio para quebrar essa separação, pagando por essa salvação, é o Senhor Jesus. E dos servos de Deus, Jesus é o único que é perfeito. E segundo o profeta Isaías, ele é o quê? O servo sofredor. O único fiel, segundo a palavra de Deus em Apocalipse. O fiel, a fiel testemunha é Jesus. Agora vamos ouvir o Senhor Jesus. E ao ler esse texto, eu queria que os irmãos não somente lessem,
Eu quero que os irmãos vejam o que estão lendo. Sintam o que estão lendo. Pensem no que estão lendo. Olhem. Saboreiem. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 5, 1 a 11. Espero que os irmãos comecem a usar a sua imaginação santa. Aconteceu, isso é fato, que ao apertá-lo a multidão, os irmãos estão vendo a multidão pressionando Jesus, para tocar Jesus, para ouvir Jesus, para estar com Jesus. Os irmãos estão vendo? Apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, lá da Galileia. A multidão pressionando para ouvir Jesus. E Jesus está procurando um lugar para servir de público e falar para essa multidão. Os irmãos estão vendo? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Irmãos, podem ver. Pedro, preciso do teu barco para um púlpito aqui. Se afastar da praia, a multidão vai ficar lá. Eu posso projetar a minha voz. Versículo 4. Quando acabou de falar as multidões, disse a Simão, que estavam lavando as redes pesadas: faze-te ao largo, vai à parte mais funda, e lançai as vossas redes para pescar. O tema da minha mensagem vai ser esta: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão. Os irmãos podem ver a cara de Simão. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, essa palavra, estamos cansados. Tentamos a noite toda, lançando essas redes pesadas, puxando, lançando, puxando. Nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Tudo que o Senhor está mandando eu fazer é contra a lógica. Eu entendo mais de pescaria do que o Senhor. Voltar com as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que era João e Tiago, para que fosse ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, e eram barcos grandes. Nós sabemos que o barco deles podia levar 13 homens, porque eram esses os barcos que Jesus usou muitas vezes. Eram barcos grandes. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os irmãos estão vendo. Os
não estão sentindo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Não mais para chamá-lo de mestre, dizendo: Senhor, conhecimento que Ele é Deus, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, segundo Mateus capítulo 4, disse para Simão e André, e depois para Tiago e João: não temas, doravante sereis pescador de homens. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo. Deixando tudo, o seguiram. Senhor, fala ao nosso coração, porque nós, os teus servos, queremos ouvir. Que a meditação dos nossos corações, especialmente, Senhor, as palavras dos meus lábios, possam ser agradáveis diante de Ti. Senhor meu, Redentor meu e Redentor nosso. Deus, o Senhor está aqui presente. Jeremias, no capítulo 23, diz que o Senhor não somente, o Senhor ocupa todos os espaços deste universo, com todo o Teu poder, com todo o Teu conhecimento, com toda a Tua presença. Jesus, o Senhor prometeu estar conosco aqui todos os dias. Obrigado, Jesus. E Teu Espírito habita em nós, em nosso meio. Ajuda-nos a ver Jesus. Porque é em nome dEle que nós oramos e esperamos. Amém. Irmãos, guardem as suas Bíblias abertas. Eu vou fazer 3 divisões. Não são 3 pontos não, são 3 divisões. Eu vou dizer por quê. Quando eu estava estudando essa passagem, e às vezes eu estudo a Bíblia só vendo aqueles momentos. Tem a história, mas tem aqueles momentos da história. E eu percebi, quando eu estava estudando, meditando nesse texto, eu percebi que era muito fácil dividir em 3 partes. Vou dizer 3 pontos, 3 partes. Porque são 3 momentos da história de verdade. Não sei se Lucas fez o esboço dessa maneira, mas está lá. A primeira é do versículo 1 até o versículo 4a. Em outras palavras, Jesus pregando. Porque aqui é Jesus pregando. É a pregação de Jesus. Mas dos versículos 5, capítulo 5, versículo 4b, até o versículo 7, é pescando. É no mar. E na realidade quem estava pescando era Jesus. Os discípulos estavam só jogando as redes. Jesus é o único na Escritura Sagrada que nunca lançou a rede. Mas foi quem pescou mais peixe do que todos os seus discípulos. Todas as vezes que ele mandava, enchia a rede. Ele nunca lançou rede. E era com rede que eles pescavam mesmo. Só tem uma história nos evangelhos quando se usou o anzol. Lembra? Foi quando tem que pagar o imposto e pressionaram Jesus. Aí Jesus disse: Pedro, joga o anzol ali, pega um peixe, tem uma moeda lá dentro, dá para eles. Essa é a única vez. E nem ele jogou o anzol, mas o peixe estava lá. Quem pesca na Bíblia não são os discípulos, é Jesus. Nós só lançamos as redes.
sob o seu comando. Então, se essa primeira parte era Jesus pregando, a segunda é Jesus pescando, e a terceira, capítulo 5, versículo 8 a 11, é Jesus chamando. Jesus chamando. Então venham comigo. Tem 1 hora, é isso mesmo? Não, 70 minutos. Venham comigo. Conserva a palavra de Deus na sua frente. Em primeiro lugar, Jesus pregando. Veja lá, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão pressionava Jesus. E quando vocês leem sobre multidão no Novo Testamento, é sempre a referência aos perdidos. Quando a Bíblia começa a referir aos discípulos, é a igreja. E vocês vão sempre encontrar esses dois grupos no ministério de Jesus. Os discípulos que ele salvou e as multidões que ele queria salvar. E Jesus sempre ministrava aos dois grupos. Mas as multidões aqui, a Bíblia diz, pressionava Jesus para quê, irmãos? Para ouvir a palavra de Deus. Ele é a palavra. E ele pregou a palavra. Ele pregou a si mesmo. Nós pregamos Jesus. E por que que essa multidão pressionava o Senhor Jesus? E por que que Jesus pregava a palavra para eles? É porque só Jesus, meus queridos, só Jesus tem o que todo mundo precisa. Sabe o que é que seus amigos precisam? Sabe o que é que meus familiares precisam? Minhas netas, meus vizinhos? A palavra de Deus. Só Jesus tem o que todos eles precisam. Agora, o que me impressiona aqui, irmãos, é como as pessoas sabiam que Jesus tinha a palavra de Deus e pressionava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta para vocês, aplicando imediatamente isso aqui. As pessoas se aproximam de você, que conhecem você, porque sabe que você tem intimidade com Jesus, conhece a palavra de Jesus e quer saber mais sobre a palavra de Jesus? Seus amigos lá no seu trabalho, lá na sua escola. Quando eles pensam, eu li alguma coisa na Escritura, queria entender sobre isso, já sei com o que é que eu vou falar. A minha oração todos os dias. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, para a liderança lá, mas eu sem dúvida aplica para todo membro da igreja do Senhor, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, olha para isso, 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler só os 2 primeiros versículos, sem entrar nos detalhes da exegese bíblica. 1 Coríntios capítulo 4, diz assim, pois importa que os homens, que as pessoas fora até da igreja, nos considerem como ministros, servos de Cristo. Quando eles olham para você, diz, ali está um servo do Senhor Jesus. E se eles querem saber mais, dispenseiros dos mistérios de Deus. Se eu quero saber mais de Cristo, esse é o vizinho que eu tenho que conversar com ele. Você lá no seu trabalho, se você tem amigos no seu trabalho, lá na sua escola, seja lá onde for. Quando os seus amigos pensam, eu preciso saber mais de Cristo, eles pensam em você? Essa é a minha oração todos os dias. Ou será que eles dizem, irmão, se você quiser saber, alguém sabe muito sobre o Palmeiras, sobre a seleção brasileira, conversa com ele ali. Ele pode fazer 3 horas conversando sobre futebol. Jesus não, mas futebol. Jesus não gastava tempo com banalidades. Eu já falei uma vez aqui para a igreja, eu gosto de futebol. Para ver o futebol, para assistir futebol, e não torço por time nenhum no Brasil, só pela seleção brasileira quando está jogando bem. Já falei isso uma vez aqui, não já? Já falei isso uma vez aqui? Não? Pois é, eu só torço pela seleção brasileira quando está jogando bem. Quando está jogando bem, eu torço pela Alemanha.
Mas o meu ponto é o seguinte. Eu não aguento, irmão, ficar 10 minutos falando sobre futebol. A não ser que eu veja que isso realmente vai ter com o time do Senhor Jesus. Mas essa é a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem. Jesus tem o que a multidão precisava. E a Bíblia diz que a multidão pressionava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu oro. Todos os dias, Senhor, ajuda-me a crescer na tua graça, no conhecimento da tua palavra, na meditação da tua palavra, na obediência à tua palavra, de tal forma que quando eu me encontro com qualquer pessoa neste mundo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, qualquer conversa que eu tenha, possa levar ao Senhor Jesus. E se os meus estudantes pensarem alguma pergunta e dizer, eu fui falar com o doutor Medeiros, a minha oração é que todos vocês aqui, em todos os seus relacionamentos, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus amigos, quando eles pensam em alguém para falar de Jesus, pensam em você. E a Bíblia diz, veja lá, versículo 2. Rapidamente. A multidão pressiona, Jesus procura um lugar para pregar. Vê 2 barcos e usa um barco como púlpito. O barco que os pescadores passaram a noite todo dia, não pegaram nada. Agora eu queria que os irmãos lembrassem, Jesus está preparando tudo isso aqui. Isso não está acontecendo nada por acaso. Jesus realmente era um pregador. Estava pregando na Supremo Concílio. E todas as vezes que eu estudo sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre os profetas do Velho Testamento, eu me sinto preguiçoso. Porque eu penso que eu sou um pregador. Mas o que é um pregador da palavra de Deus? À luz do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos profetas. O pregador é alguém que prega todo dia, em todos os lugares, para todos os tipos de pessoas. Vocês são pregadores, não simplesmente pulpitores. E esse é o Senhor Jesus. Agora, pregando a palavra que era Ele para as multidões. Essa é a minha oração. Em primeiro lugar, Senhor Jesus, usa-me de tal forma que as pessoas que vão me conhecer, e eu estou orando isso por todos vocês aqui, possam saber, quero saber mais sobre a Bíblia, sobre o Senhor Jesus, vou falar com meu pai, vou falar com aquele irmão, vou falar com aquele tio, com aquela prima, com aquele primo. Agora veja o versículo 4. Quando acabou de falar, eu gosto muito disso aqui, porque, irmãos, é difícil o pregador saber quando ele tem que acabar de falar. Mas Jesus sabia quando ele tinha que acabar de falar. Eu tenho problemas com isso. O Valdeci não tem, não. Pouco. Veja bem, terminou de falar. Agora ele vai se voltar para aqueles 4 que já o conheciam. Provavelmente estavam ouvindo a mensagem de Jesus enquanto estavam lavando as redes. Agora vamos para a pescaria rapidamente, irmãos. Os irmãos começam a perceber imediatamente que o Senhor Jesus não somente ministrava para milhares de pessoas, mas o Senhor Jesus também ministrava para poucas pessoas. Impressiona Jesus. Às vezes com uma multidão de 10 mil ou mais pessoas pregando. Mas ele pregava só para uma pessoa, irmãos. Nicodemos, a mulher samaritana. Pregava também só para 2 pessoas, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Pregava também só para 3 pessoas, inclusive separava 3 dos seus discípulos na transfiguração. E aqui para 4. E agora vamos, irmãos, para a pescaria. Que é mais do que uma pescaria, os irmãos percebem. Jesus vai fazer um desses sinais. Ele não veio aqui para começar um negócio de pesca. Seria muito bom. Jesus, seja o CEO da nossa companhia de pesca.
Jesus não veio aqui para isso. Quando ele multiplica alguma coisa, é como um sinal para que as pessoas creiam quem ele é. Jesus não transformou água em vinho para dizer eu vim aqui para fazer uma vinicultura. Não, irmãos. Veja o que está acontecendo aqui. Quando acabou de falar, disse para Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu queria que os irmãos chamassem a atenção o seguinte: Jesus garantiu pescaria. Os irmãos estão percebendo aqui? Ele não disse: lançai as redes. Ele sabia que eles tinham passado a noite todinha, não tinham pescado nada. A melhor hora do tempo do dia para pescar era à noite. Esses profissionais sabiam. Chega uma hora daquela, não sei se era meio-dia, não sei que hora era. Aí Jesus diz assim: faze-te ao largo, vão até lá e lançai as vossas redes. Vocês lançai as vossas redes, porque vocês vão pescar. Uma das coisas que nós imediatamente ficamos impressionados é que não somente o Senhor Jesus é o único que tem aquilo que todos nós precisamos, mas o Senhor Jesus é o único que faz o que ninguém pode fazer. Isso ele vai fazer. E quando eu leio isso, que só Jesus pode fazer o que ele disse que vai fazer, lembre-se, só Jesus pode salvar seus amigos, porque Jesus tem controle sobre as almas de todas as pessoas, dos amigos e dos inimigos. Irmão, não imagina o conforto. Agora mesmo, e o Valdeci sabe, e eu não escondo isso. Nós temos 3 filhos casados, pela graça de Deus. Valdeci meio com essa história. Choramos juntos, rimos juntos. Agora agradecemos juntos a Deus, todos comprometidos com o Senhor na igreja. Temos 8 netas, 1 neto e 1 bisneto. Mas a neta mais velha, 19 anos, está longe de Jesus. E minha esposa e eu, às vezes, oramos, chorando diante do Senhor. Mas olhando sempre que o Senhor é o único que pode fazer o que ninguém pode fazer. E nesse milagre, Ele vai mostrar isso para os seus discípulos. Ele tem controle sobre as nossas almas, as almas dos nossos filhos, as almas dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Mas o Senhor Jesus também quer ensinar alguma coisa aos discípulos que vem logo depois disso. Tudo é parte desse projeto do Senhor Jesus. Porque Ele quer dizer para nós o seguinte, irmãos: o que eu quero que vocês façam é ir e lance as redes de vocês. Os peixes podem deixar comigo. Porque é essa a lição que Ele vai dar para os seus discípulos aqui. Em outras palavras, nós vamos aprender com o Senhor Jesus que nós não falhamos, irmão, quando pessoas não são convertidas. Nós falhamos quando nós não lançamos as nossas redes. Falar de Jesus. Orar por perdidos, convidar perdidos. Porque quem traz o peixe é Jesus. E há peixes em todos os lugares. Em todos os lugares. Encontra em ônibus, na rua, nos aviões, restaurantes, na vizinhança, todo lugar. E você também está cercado de peixe em todo lugar. E o Senhor Jesus está dizendo para nós: lança as redes para pescar. Se não lança, irmãos, não tem pescaria. E a propósito, eu não quero mais entrar no detalhe aqui, mas eu queria que os irmãos lembrassem que esses barcos eram muito grandes,
Por que é que eu sei disso? Porque eram esses barcos que Jesus usava para atravessar o mar da Galiléia com os 12 discípulos. Eram barcos grandes. Se quisesse mais sobre isso, lê lá João 21, o barco de Pedro. Pedro saiu lá em João 21 com 7 dos discípulos para pescar a noite toda. Isso foi um milagre. Que era um sinal. Que tinha a ver com o que, irmãos? Com a obra da igreja. O Senhor Jesus disse, porque o Filho do Homem veio, o que, irmãos, nesse mundo? Buscar e salvar o que havia perdido. E agora vem essa aplicação. E a aplicação é esta, veja bem. Depois de chamar a atenção de Pedro para saber quem é Jesus, Pedro se viu como pecador e reconheceu que Jesus é Deus. Ele viu que era um milagre, irmãos. E Jesus tinha um propósito em tudo isso. À vista, veja versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração e se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Mas agora veio o ponto de toda essa história aqui. Que Jesus propositadamente, premeditadamente, orquestrando tudo isso que acontece na vida dele, vai nos ensinar. E culmina no que, irmãos? No chamado dos discípulos, no chamado eficaz e incondicional. Ele garantiu, vocês agora viram que eu tenho o poder. Eu quero agora que vocês venham para pescarem pessoas. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A pesca é só um exemplo. O que vocês têm que fazer, meus queridos, é me seguir, estar comigo, lançar a rede, deixa os peixes comigo. Muitas igrejas não estão crescendo, porque os crentes não estão lançando as redes. Em outras palavras, agora o que nós temos é o seguinte. Depois que Jesus mostra que só Ele tem o que as pessoas precisam, só Ele faz o que as pessoas não podem fazer, Ele agora nos chama para que nós saibamos que somente nós, somente o seu povo, tem aquilo que a multidão precisa. Somente nós. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Em Mateus 7, o Senhor Jesus, Mateus 9, 35 em diante, Jesus diz, aproximando-se a multidão, Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. E se virou para os discípulos e disse, a seara é grande, e os ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores da sua seara. Em outras palavras, nós nos tornamos os únicos que tem o que todo este mundo precisa, que é o Evangelho da graça de Deus. Lança as redes. Só para terminar, os irmãos percebem, se continuarem estudando sobre a vida do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus sempre, diariamente, constantemente, a cada segundo, usava todos os meios, todas as circunstâncias, todos os lugares, todas as oportunidades, todas as pessoas, todas as coisas, barco, animal, para trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que era Ele, para que fossem salvos. Ele via todas as pessoas que ele podia ver, em todos os lugares que ele estava, em todo o tempo. Minha oração, Jesus, ajuda-me a ser realmente o discípulo teu. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença, João 9. E se aproximava das pessoas. Meus queridos, só para concluir, eu creio que todos nós aqui, eu oro que o Senhor possa motivar com a admiração que nós temos pelo Senhor Jesus,
por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que nós temos ouvido diariamente, quando meditamos na santa palavra dEle, que a nossa admiração por Ele cresça, com tremor e fervor, e comecemos todos nós a usar todos os momentos, todas as circunstâncias que Deus nos dá para falar da graça do Senhor Jesus. Lançai as vossas redes para pescar. Eu oro que os irmãos comecem, e há muitas coisas que o irmão pode fazer, porque eu já observei na minha peregrinação, quando alguém chega ao conhecimento do Senhor Jesus, de que Ele é aquele que veio do céu a este mundo, enviado por Deus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar, para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, garantindo esta salvação, e nos dá acesso ao trono da graça de Deus. Quando alguém chega a esse momento da sua vida, eu já percebi que Deus tem usado muitas circunstâncias. Alguém que estava orando, alguém que deu uma Bíblia, alguém que convidou. E a minha oração para todos vocês é que ao sair daqui comece: Senhor Jesus, eu quero lançar mais as redes. E eu vou dar algumas sugestões bem práticas para os irmãos. Uma coisa que os irmãos podem começar a fazer é orar por aqueles que estão perdidos. Você conhece amigos na sua família, no seu trabalho perdidos? Comece a orar por eles. Senhor, salva-o. Tira esse coração de pedra, coloca o coração de carne. Senhor, me dê a oportunidade de falar do Senhor Jesus para essa pessoa. E convidem pessoas para vir ouvir a mensagem da palavra de Deus. Convidem pessoas para ir na sua casa jantar, para que possam ouvir a palavra de Deus. Deem literatura, deem Bíblia para essas pessoas. E digam porque vocês estão dando as Escrituras Sagradas. A minha oração é sempre: Senhor, eu sei que nesta corrente há muitos elos. E das pessoas que eu encontro, eu oro que possa ser um daqueles elos. Muitas vezes tem sido o último elo naquele momento de entrega, de ver o peixe na rede. Mas eu quero ser um daqueles elos. Orou, conversou, ou deu a Bíblia, deu a literatura, convidou para a igreja. Eu não tenho tempo, mas eu podia contar muitas histórias para os irmãos. Das Escrituras Sagradas, na história da igreja e pessoais. Mas a minha oração é que os irmãos, ao sair daqui, como lembrando do aniversário dessa igreja, que essa igreja está aqui para lançar as redes para pescar. Ó Senhor, abençoa-nos. Ó Jesus, só o Senhor tem o que ninguém tem, só o Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. E o Senhor nos tem dado esse privilégio, porque só a tua igreja tem, o teu povo tem, os membros da igreja têm o que este mundo não tem e precisa. Ajuda-nos, Senhor, a lançar as redes, e ó Senhor, traze os peixes. Em nome de Jesus e por amor do teu nome que nós oramos. Amém.